Boa noite. Mais uma vez, nós vamos tentar passar uma borracha no nosso pensamento, respirar fundo e nos inspirar para o estudo da noite de hoje. A partir de agora, todos os problemas que nós vivemos no nosso dia a dia vão ser deixados de lado. Nosso cansaço físico vai passar e a nossa mente vai se focar exclusivamente no conteúdo que nós vamos abordar. A partir de agora, só o presente é importante, só esse momento, e vamos vivê-lo plenamente, já que é da nossa escolha. Que as lições que vão ser abordadas possam ser vistas profundamente, compreendidas, assimiladas e com toda certeza ponderadas como mediadoras das nossas ações. Sabemos que a mudança que tanto procuramos é lenta e gradativa, que é no dia a dia, colocando em prática um pouquinho que aprendemos e que realmente vamos modificando-nos. Mas que jamais nos falte a inspiração de continuar, de melhorar, de aperfeiçoar. Que nossos mentores espirituais, nessa noite mais uma vez, possam compartilhar conosco nesses momentos, nos inspirando, nos protegendo. Que Deus derrame sobre cada um de nós a sua luz, a sua serenidade e a sua paz. Que assim seja. Vamos lá. O livro que nós estamos vendo, qual que é mesmo? Eu esqueci. O nosso, né? Quem que escreveu esse livro? Francisco Cândido Xavier, através do Parecendo pré-primário, fazendo essas perguntinhas, né? Só para descontrair, né? Estamos vendo o nosso amigo Emmanuel, que, segundo informações, está encarnado, está na mesma condição que nós. Agora vai ver o que é bom para nós, vai pegar tudo isso que ele falou aqui e vai pôr na prática na vida dele. Né? Quero ver. Oi? Se um dia descobrir, o Emmanuel é aquele cidadão lá, vou comprar todos os livros dele e mandar para ele. Lê esse negócio bem prático. Só para ver o que é bom para nós. Vamos lá? Então. Oi? Parece que eu já li. Parece que eu já li. Quem foi o doido que escreveu isso aqui? Vamos lá. O nosso título de hoje é Estações Necessárias. Está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Como estações necessárias. Estações são fases, né? Fases necessárias. Arrependei-se. Começa bem legal a frase, né, do Evangelho. Arrependei-se. Quer dizer que nós já estamos errados. Né? Já começou a apontar. Arrependei-se. Está errado. Mas é fácil dizer isso. Nós estamos numa condição ainda semi-primitiva, já não somos mais tão primitivos, mas estamos bem próximos do primitivismo. Então, muita coisa a gente faz errado. Então, a primeira coisa é arrepender-se. O que é arrepender-se? É simplesmente, tá bom, fiz uma coisa errada, me desculpe, é isso? Não, não é só isso, não é tão simples assim. Arrepender, primeiro, é conscientizar-se do erro. Segundo, corrigir. Não tem como se livrar desses dois elementos. Primeiro, você tem que conscientizar, saber que está errado. É a parte mais difícil, eu acho. Consertar, a partir do momento que você conscientizou que está errado, para você consertar só falta um elemento. O elemento chama-se vontade. Essa vontade passa por cima do nosso orgulho. Então, olha só,
que através do erro que nós cometemos, que todo mundo comete, a gente vai transformá-lo numa ferramenta que vai dissipar o nosso orgulho. Viu como é que o mecanismo da vida é bem planejadinho? Por mais que a gente tente burlar, não tem como. É intrínseco ali. Então, arrependeu. Beleza. Mas para arrepender, você tem que conscientizar todas as consequências do teu erro. Aí corrigi-lo. Para corrigir, você tem que passar por cima do orgulho, pedir desculpas e remendar toda a besteira que fez. Essa é a parte mais difícil. A parte mais difícil na vida é a luta que nós travamos conosco mesmo. Essa é a parte mais difícil. Porque nós somos, assim, aquele elemento bruto que precisa ser lapidado. E a lapidação ela é feita através de pancada. O burilhamento não é suave. Né? Então, muitas vezes nós passamos por situações difíceis, duras, duríssimas. Para quê? Para corrigirmos. Uma vez corrigidos, aquilo já torna-se desnecessário. Ou às vezes, você encarar aquele problema com uma naturalidade tão grande que aquilo ali passa a não ser um empecilho. E a gente pode ver um exemplo disso, por exemplo, tem pessoal que mora lá nos sertões, que não tem água encanada, não tem energia elétrica, mal tem comida, convive direto com a seca e está agradecendo a Deus por tudo que tem. Sempre de bem com a vida, um ajudando o outro ainda. É sinal que já superou uma fase. É a prova, aquela prova ali presencial que o indivíduo tem que passar, que muitos passam com maestria. Vamos ver a gente, né? Como é que a gente sai disso aí? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Bom, aí lendo toda a frase, a gente vê que ela tem uma abrangência muito maior do que a gente pensa. Convertei-vos. Converter é o quê? Você modificar sua forma para uma outra postura, no caso, muito mais elevada. Para que sejam apagados os vossos pecados. Arrepender, corrigir, fazer o bem. Né? Você dá uma guinada. Nisso que você passa a fazer o bem, vai apagando os pecados, vai apagando os erros, vai equilibrando as ações, para que assim venham os tempos de refrigério, aonde a nossa consciência já não acusa tanto a gente, já não é tão esmagadora. A consciência é um negócio tão complicado que a maioria de nós, se não todos, mas a grande maioria de nós, não consegue ser feliz tendo tudo, porque a consciência não deixa. Então, onde que está o problema? O problema está em nós. Então, o que é o remédio para isso? Muitas vezes são as durezas da vida. São as durezas da vida que vai se apagando aquelas nódoas, aqueles sentimentos de culpa que nós trazemos no nosso consciente. Pode ser coisa lá do passado, lá de séculos atrás, de outras e outras reencarnações. Mas está ali no nosso espírito. E isso não nos deixa ser felizes. Tem uma passagem que eu não sei mais que livro que é. Eu já falei tantas vezes, mas vou falar de novo sobre ela, mas eu não sei qual que é o livro. Que dois indivíduos no plano espiritual eram benfeitores. Eram aqueles que tinham uma ótima carteira de serviços prestados para o próximo no plano espiritual. Espíritos assim puríssimos, que aspiravam, logicamente, a ascender a outras esferas, mas não conseguiam,
sempre que era chegado esse tempo de mudar de esfera, né, dessa ascensão, eles não conseguiam. E não sabiam por quê. Então, estou contando como diz a palavra, porque eu não lembro de nada, mas só lembro a parte moral da história, né? Estou falando com minhas palavras. Então, um dos instrutores espirituais dele, né, um dos mentores, aconselha-os a fazer uma regressão de memória. E eles se submeteram a essa regressão, instrutor espiritual, hein? E chegaram a um período na história em que eles estavam travando uma batalha, né, uma guerra. E nessa guerra eles encurralaram alguns oponentes numa grande torre. E a partir do momento que acuaram essas pessoas nessa grande torre, eles foram subindo para livrar-se, logicamente, né, do confronto. E quando não tinha mais jeito, estavam lá em cima, eles fizeram com que esses indivíduos pulassem lá de cima. Então, logicamente, não precisa nem falar, né? Rachou lá embaixo. E isso estava gravado no subconsciente de cada um deles. E aquilo ali pesava. No momento, e olha, que eles não lembravam mais, muitos séculos tinham passado, mas aquela mácula estava ali, gravada neles. Vê que a lei natural, ninguém julgou, ninguém julga, está intrínseco no ser humano. As leis naturais estão gravadas aonde? Na nossa consciência. Por isso que quem tem que corrigir os erros somos nós, não é ninguém mais além de nós. Bom, então foi aconselhado para que limpassem, equilibrassem, né, essas ações, que viessem à Terra, né, renascessem. E eles renasceram com uma tarefa. Foi no início do final do século passado, no século retrasado, aliás, quando a aviação estava ainda dando seus primeiros passos. E eles, logicamente, ingressaram nessa profissão, foram ser aviadores, né? E prestaram um grande serviço na evolução da aviação. Só que chegou um determinado espaço de tempo da sua vida que, num desses voos, o avião apresentou defeito e eles caíram e faleceram. Veja mais ou menos como que é a lei de causa e efeito. Foi punição? O que eles fizeram lá atrás, estão sendo punidos agora? Não, é correção, é reequilíbrio. Então, vejam bem, que tiveram uma vida aí de, eu não sei quantos anos, mas vamos chutar, 40 anos, tiveram 40 anos de oportunidade de contribuir, de evoluir, de aprender, para que em alguns segundos da sua vida, quitarem o débito lá do passado. Se você pensar bem, eles tiveram mais benefícios do que malefícios. Porque a morte não nada mais é do que uma simples passagem. É trágico? Mas foi o que infligiu ao outro. E ali, a partir do momento que, o que eu infligi foi isso, e o cara sofre na pele, não vai fazer isso mais nunca mais. Né? Por isso que hoje existem tantas crianças, por exemplo, abandonadas. Quem são essas crianças que estão abandonadas? São aqueles pais que abandonaram. Quem são essas mães estéreis, né? Essas mulheres estéreis, né? De hoje? São as mães do passado que erraram demais nessa área, né? E assim, por conseguinte, tudo tem uma resposta no tempo. Então, são fases que nós vivemos. Então, se hoje alguma coisa está ruim,
na nossa vida, para pensar, não terceiriza a culpa não. Está ruim, minha vida está ruim, a culpa é minha, vou ver aonde que eu errei. É muito mais fácil você encarar, porque você não vai passar pano para ninguém, muito menos para si próprio, nem para o seu orgulho. Você passando pano para o seu orgulho, o que vai fazer? Vai exacerbá-lo mais e vai demorar muito mais tempo ainda para corrigir. Né? Então, arrepender. Fiz coisa errada. Vamos dar um jeito de modificar? Converter-nos. Converter-nos que é mudar de postura. Para que tudo que eu fiz no passado seja apagado, seja equilibrado. E assim os tempos de refrigério, ou seja, os tempos que você está plenamente equilibrado, para você ascender com muito mais facilidade, muito mais proveito, né? Proveito de tempo, de ações e evitando-se também os próximos erros. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A presença do Senhor é porque nós vamos ficar lá do lado de Deus, do lado de Jesus, lá assistindo a televisão, uma nuvenzinha, tocando uma harpinha. Não é isso, né? Comendo uma uva. O pessoal só come uva nas nuvens, né? Toca harpa e come uva. Que vida! Pensa bem, 2 dias você não aguenta mais ouvir essa musiquinha e se farta da letra de comer uva. Você vê como é que nós somos ainda ingênuos na imaginação, né? Nós vamos ter descanso eterno. Jesus, fica 5 dias sem trabalhar, sem fazer nada, para você ver que inferno que fica aqui. Ninguém aguenta, não somos feitos para ficar parado. Não fomos feitos para ficar parado. Muitos vão falar assim, mas tudo bem, não é ficar parado, ficar deitado, é fazer as coisas, passear, divertir, faz isso direto para você ver. No instantinho você se farta, porque nós não fomos feitos para isso. Nós podemos ter momentos felizes, né? De satisfação, momentos, mas a plenitude só é feita no suor e no trabalho, na dedicação. Quem quiser seguir por essa linha, ótimo, convertei-os, entender e andar nesse sentido. Aqueles que ainda se satisfazem com as coisas da matéria, para eles está bom, tudo bem. O tempo vai ser o senhor dos fatos. Vai ter tempo suficiente para se fartar e para repensar, né? Arrependei-vos, para repensar a sua postura. Ninguém vai chegar para você e falar assim, você está errado. Ninguém vai falar. É a sua própria consciência que vai acusar. Bom, estou fazendo o trabalho do Emmanuel, vamos ver o que ele fala sobre esse tema aqui, né? Os crentes inquietos, aqueles que acreditam e que não estão muito paradinhos, né? Quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais. Tipo assim, nós vamos fazer uma ação de Natal, vamos distribuir cesta para os pobres, beleza, nós somos Papai Noel, né? Que beleza! Parece que é uma coisa tão boa que estão fazendo, né? Eu não acho mesmo. Eu acho que é muito pouco. Mas, olhando pelo prisma que nós ainda somos pequeninos na vontade, né? É o começo. Mas dá para ficar satisfeito, assim, consigo, falando consigo, não com ação, consigo pelo que se faz? Não, ainda é muito pouco. A gente vai querer fazer mais. Vocês vão ver, depois que nós terminarmos essa ação, vocês
Deus quiser, vai ser bem sucedida. Se Deus quiser e nós nos esforçarmos, vai ser bem sucedido, né? E depois vocês vão ver, puxa, podia ter feito mais, podia ter feito melhor. Beleza, mas já é um passo, é alguma coisa. Olha só, quanta coisa está intrínseca. Primeiro, união entre as pessoas. Para pensar nisso, estamos unindo uma ideia. Ação. Estamos agindo para o bem do próximo. Terceiro, estamos contribuindo com a educação e com a melhoria, mesmo que uma pincelada apenas, de várias famílias, principalmente crianças. Então, mas ainda é pouco. Nós vamos chegar a essa conclusão. E a prova cabal de que isso é verdade é que a gente viu o que o Chico fez durante toda a sua vida, né? E no finalzinho ele falou que ele poderia ter feito muito mais. Poxa! Mas nós somos, quando eu falo, nós somos uma potência enorme, não é brincadeira, é verdade, somos sim. Mas o que nos falta é um pouquinho de acreditar naquilo que eu bato sempre, questão 909, acreditar na gente, acreditar na vontade, acreditar no que se quer. Quero, vou e faço, pronto. Estou certo? Estou. É para o bem? É. Vai ajudar os outros? Vai. Vai melhorar? Vai. Vai prejudicar alguém? Não. Então por que não fazer? Estou cansado. Tinha lá na os seus deuses que eu fiz, orações deuses que eu fiz. Nós estamos sendo preparados para isso. Nós estamos na fase embrionária das nossas ações, mas preparados para isso, que está lá no versículo da Bíblia. Vós sois deuses, ou seja, co-criadores, aqueles que vão lá na frente pegar o barco e remá-los. E às vezes sozinhos. Vamos preparar para isso. Temos alguns milênios para nos preparar. Dá tempo, né? Os milênios dá? Às vezes não, né? Acho que não. Às vezes não. Estou sendo otimista. Mas tá bom, a gente é imortal, então vamos que vamos. Voltando, então, os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais, que apenas com certa atividade externa já se encontra em posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros de Deus. Lê do engano. Tá. Se vocês fossem um mentor espiritual, tá? Aquele que está acima, aquele que vê de cima, né? Se vocês fossem esses, tivessem que nos julgar aqui, nos definir, como definiríamos? Olhando de cima. Eu posso falar por mim, eu não ia estar contente, não. Eu não ia estar contente, não. Já falei de tanto. Não fala disso. Pois é. Porque falar é fácil. Mudar é difícil. Né? Você ler e entender é uma coisa. Não, tá certo. Tem que agir assim mesmo. Mas agir é difícil. Por isso tem que estar aqui. Por isso da prova. Né? Não adianta falar assim, perdoai uns aos outros, né? Que é o remédio para tudo. Mas a primeira afinetada que você leva, você já. Né? Bom, então com apenas algumas coisinhas a gente vai se elevar? Não vai conseguir. Vamos em frente. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Aí tem uma grande diferença entre a doutrina espírita, logicamente,
com o catolicismo, né? Porque justamente por causa das cerimônias exteriores. Longe de criticar, falar qualquer coisa a respeito, eu vou falar sobre a doutrina. O que faz as pessoas realmente mudarem não são os atos externos, mas sim a sua mudança interior. Tanto é que na própria Igreja Católica e nas outras igrejas também sabe-se disso, prega-se isso, que é a mudança interior que vale realmente. Cerimônias externas, isso é coisa que vem lá de antigamente, né? De muitos e muitos séculos atrás. Então está enraizado no ser humano essa história da remissão dos pecados por atos externos, né? Atos simples de se fazer. Por exemplo, tem pessoas que se penitenciam, né, fisicamente. Se não me engano, eu acho que é nas Filipinas, né? Tem na época lá da crucificação do Cristo, né? Que eles se batem, se ferem, né? Se chicoteiam, justamente para purificar. Ato externo. O que vai adiantar? Vai ser bom para o farmacêutico, que vai gastar com mertiolate, com gás, né? Vão lucrar um pouquinho, né? Com antisséptico. Existe a infância, a juventude e a madureza. A infância é aquilo que você consegue encaminhar com qualquer tipo de palavra ou de atitude. A juventude é aquela brincadeira, né? A madureza é a doutrina espírita que mostra uma realidade daquilo que a gente é, que a gente tem que fazer realmente. É o tal negócio, você já tem uma referência para você pesar as coisas, pesar as ações. Quando não tem, você age por impulso. Né? Quando você age por impulso, fala as maiores barbaridades. Né? Tipo assim, quem disse que existe vida após a morte? Quem disse que quem morreu pode voltar? Nunca voltou ninguém do mundo dos mortos para falar como é que é do lado de lá. Primeira coisa que fala é que eles nunca entraram no centro espírita. Né? Depois tem aqui a comunicação. Isso. As famílias mediúnicas têm. E muito, bastante. Então, a pessoa tem que conhecer. Se você não conhecer, logicamente você vai falar isso. Eu falaria isso. Né? Eu acho que é normal do ser humano. Você tem que ir parando, tem que ter referência. Se você não estuda, você nunca vai saber sobre matéria. Como é que você vai falar sobre a história do Brasil se você nunca sentou para estudar sobre toda a história? O Kardec, na época da codificação, falou que tentava o diagnóstico dos conceitos dele, aliás, dos espíritos, através dos médicos, porque ele operou, que nada disso podia ser provado. Existia, ou seja, as pessoas que tinham alguma cultura um pouco melhor tentavam derrubar os argumentos anteriores sem conhecer. Então você tem que conhecer para julgar. Então, saber o que é que você está lidando. Mas o Kardec foi extremamente sábio quando ele fez a codificação. Por quê? Como que você prova que aquilo é verdade? Você manda a mesma pergunta para vários médicos em vários países que não se conhecem a mesma pergunta. E esses, logicamente, vão responder as perguntas e ele vai ver que as respostas são idênticas. Então, aí está uma prova da veracidade. Né? Como que alguém vai escrever lá no Nordeste do Brasil, lá em Salvador, outro lá nos Estados Unidos, outro lá na França, outro lá na Itália, a mesma resposta para a pergunta.
sem eles terem nenhum intercâmbio. E naquela época não existia WhatsApp, né? Da internet. Da internet. Então, só isso já é uma prova, cara. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Então veja, não isenta nem os espíritas, nem os protestantes, nem os católicos, porque é do ser humano, não tem a ver com a religião. Atos externos não modificam. Você pode ler todos os livros da codificação. Se você não modificar internamente, o que mudou? Tudo isso constitui preparação valiosa. É perdido? Lógico que não. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. É a teoria. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. O que será esse santuário da verdade divina? É uma frase bonita de efeito, mas o que quer dizer santuário da verdade divina? A partir do momento que nós temos conhecimento, é um parâmetro. A partir do momento que nós fizermos a nossa reforma íntima, já alijamos de nós os nossos erros mais grotescos, mais primitivos, já estamos mais espiritualizados, a gente tem uma mente mais focada e programada para compreender as verdades. Que verdade? As leis naturais que nos regem. Aí a gente vai entendendo o que é a vida, os porquês de tudo. Seria assim, se a gente conseguisse separar o ego e estar mais conectado na nossa essência, aquilo que a gente acredita de ser bons, de ser evoluído, de fazer o bem. Olha, a gente ainda é um misto de muita coisa, né? A gente tem um misto aí de primitivismo ainda, vai enraigar. A gente tem um misto aí de muito orgulho, bem arraigado também, vaidade, tudo isso ainda temos. Mas já estamos num caminho de descobrimento, de entendimento das leis. Aí você já sabe hoje, ó, isso redunda naquilo, se fizer isso, acontece aquilo. Isso se dá pelo fato disso. Você vai entendendo, vai pegando as peças do quebra-cabeça e você vai montando. Então você vai compreendendo. E a partir do momento que você compreende, você tem que mudar, você tem que se adaptar a essa nova realidade. Porque não tem como você entrar num ambiente limpo com os pés sujos. Então, naturalmente você vai sublimando, você vai modificando, você vai tendo novas posturas, um novo jeito de pensar, um novo jeito de agir. É sim uma batalha muito grande com o nosso ego. É sim, constante. Nós estamos em constante batalha. Só que muitas vezes a gente deixa para lá isso. Não, fala assim, eu sou assim mesmo, eu não mudo, eu vou continuar. Então você trava contato com o entendimento, mas não modifica a sua essência. Então você não vai muito longe. Aí é o que está. Quando a sua base não é bem preparada, você tende a ruir. Você sobe um pouquinho e cai. Você sobe um pouquinho e cai.
Como que eu posso explicar melhor isso? Os seus próprios defeitos vão fazer que você não consiga alçar voos maiores. Você vai estar sempre preso a eles na base. Então você pode pensar que está se desligando, melhorando, sendo aquela pessoa perfeita. Não, você não fez a lição de casa. Quais são as lições de casa? Jesus bem deixou esse legado para nós, está no Evangelho. Vamos lá, as primeiras lições. Ele resumiu muito bem. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tá, vamos entender isso. Não é ficar adorando Deus. Ah, Deus, nossa, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão bom. Não é nada disso. Esse amar tem uma abrangência muito. Vamos substituir essa palavra por outras tantas. Dentre elas, uma chamada respeito. Tá? Amar a Deus é respeitar as leis naturais que nos regem. Pô, já ramificou isso aí de uma forma tão extensa que eu vou gastar um tempão só para explicar respeito. Então, amar é muito mais do que a gente pensa, uma coisa bem simplesinha. É respeitar, é agir, é aperfeiçoar, é burilar, é tanta coisa intrínseca aí, né, que vai fazer com que a gente vá modificando a nossa essência. Então, para respeitar, por exemplo, que é a palavra que eu escolhi inicialmente, é uma forma de amar o próximo? É, porque respeitando você não está fazendo mal. Respeitando as condições, então você está ali, no mínimo isento de errar. Bom, se você respeita, você não vai se confrontar com essa lei, não vai se revoltar com ela quando ela estiver se corrigindo. Você vai ter resignação. Então você põe resignação lá na tua base. Você tem respeito, resignação, entendimento. E por aí vai. Quando você vai trabalhando toda a sua base, a base quer dizer a sua alma, o seu ser, a sua essência, a partir daí todo o conhecimento que você adquirir vai estar sob uma base sólida. Ela não vai cair. Então, nós estamos nessa construção do ser humano. Então, se eu tiver que dar uma dica, como é que eu começo a me tornar uma pessoa melhor? Segue o Evangelho. Se eu tiver que iniciar no Espiritismo, qual o livro que você recomenda para eu estudar? Para começar, Evangelho. Lógico. Porque é no amor, na fraternidade, na caridade, no respeito, que está a base da nossa sustentação. Fora disso, já vi muitas pessoas em ao centro ou em outros núcleos religiosos que ocupam uma posiçãozinha de destaque e se deslumbram. E aí erram grotescamente. Se eu fosse para exemplos do que eu já sei, verídico, vou a aula inteira aqui, só citando exemplos. Mas isso não vai ajudar em nada. O fato é que eu já não sei mais o que eu estava falando, me perdi aqui. Tá. Eu estava falando dos atos exteriores, né? O que muda realmente a cada um de nós são aquilo que nós fazemos de melhor para nos aperfeiçoarmos. Intelecto e moralmente.
Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Não há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. À medida que nós temos esse embasamento, nós vamos ter no nosso, entre aspas, vocabulário espiritual, muitas e muitas palavras que, concatenadas, vão criar frases perfeitas. Tá? Não sei se deu para pegar aí pelo jogo de palavras. Mas é o seguinte, quanto mais entendimento, conhecimento tivermos, aliado a uma postura retilínea, nós vamos ter condições de entender melhor tudo. Isso é o que representa penetrar no santuário da verdade. Compreender. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. União com Cristo? O que é união com Cristo, né? Pois é, eu gosto de bater nisso porque o pessoal não leva o pé da letra. Eu detesto quando leva o pé da letra. Não é que vai ficar do lado do Cristo lá, feito, né? Faz de conta que Cristo é um político, né? E do lado daquele monte de assessores. Tem nada a ver. Seria união com o Evangelho. A união com Cristo é com a ideia dele. Está de acordo com as leis naturais que nos regem. Né? É isso. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez aquela claridade da culminância. Lógico, é passo a passo. Se você quiser, e hoje, lá naquelas tribos do interior da Amazônia, e tentar levar o Espiritismo para ser explicado lá, né? Vai dar certo? Está pulando etapas. Não vai. O nosso vizinho, né? Pois é. A menos que naquele núcleo, né, ainda mais simples, tenha um espírito já preparado. Ou seja, um espírito antigo. Agora, se for um espírito mais jovem, que está naquela condição, porque é a melhor ainda para ele, não vai entender. Então, logicamente, cada um tem a sua etapa. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e volume das próprias faltas, e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Presença do Senhor. Mais uma vez, é estar junto, vivendo de conformidade com as leis naturais. Tá? Chama de leis naturais, porque engloba tudo. Né? Deus é tudo. É uma outra palavra, para não personalizar. Eu não quero trazer Deus ou Cristo, a figura, aqui como se fosse uma figura antropomórfica. Tá? E sim, um grande contexto. Mas porque acho que a frase mais de uma questão é que a gente se arrependa, né? Que reconheça os erros, que eu acho que é a nossa maturidade ainda, né? Colocar ainda o nosso caminhar, que é que muitas vezes a gente erra, né? Voltando, a gente erra. Quando a gente erra e não arrepende, é porque o orgulho é maior. A gente erra. Se a gente erra, é porque a gente sabe que está errado, porque a gente já sabe que aquilo é um erro. Senão a gente não. Mas a gente tem um negócio que chama-se apego, né? A gente é apegado a tudo. A gente é muito apegado ao nosso erro, ao nosso jeito de ser. Então, é uma das fáceis para eu ver. O próprio Paulo, né? Paulo chegou a falar, né? Que o próprio Cristo me perdoou.
um espírito, um ser, naquela época, adquirir esse nível, né? Esse estágio, lógico que ele era um indivíduo já preparado, né? Ele estava acima da mas não foi isentado da condição humana, de superar as condições humanas. Que ele tinha o poder, ele tinha dinheiro, tinha prestígio, né? Então ele podia fazer tudo. Então ele foi emparedado. E eu creio que a ele foi dado mais ou menos a mesma chance que foi dada a Emmanuel, né? Só que o Paulo, ele encontrou com Cristo que já tinha sido crucificado, encontrou-se com ele em espírito. E o Emmanuel encontrou-se com Cristo face a face. Mas se você for analisar, é mais ou menos parecida a condição dos dois. Só que Paulo, quando defrontou-se com Cristo, é como se ele tivesse acordado. Então, ele se anulou totalmente. Porque a primeira frase que ele falou para Jesus foi o seguinte: Senhor, o que queres que eu faça? Ele já se dispôs ali como servo, como trabalhador, como voluntário. E Emmanuel não. Emmanuel ponderou. Quer dizer, estava mais ligado às coisas humanas, principalmente o orgulho. E pelo livro há 2000 anos a gente vê que, lógico, na reencarnação anterior dele, ele errou e muito. Quer dizer, eu acho que ele deu um salto muito grande ainda. Da reencarnação anterior, ele era esqueci o nome. Ótimo para nós. Mas ele era o próprio avô, né? Ele era o próprio avô. Então, nessa encarnação, ele errou terrivelmente, retornou como Públio Lentulus, errou ainda, mas nem tanto mais como na condição anterior. Mesmo assim, foi lhe dado oportunidade. Ele estava ali na condição naquela fase da vida que você entra numa bifurcação, ou vai para cá ou vai para lá, né? A fase da escolha, o caminho certo ou o caminho errado. E ele escolheu, logicamente, as coisas humanas. E foi permitido que ele vivesse? Foi. Seu livre-arbítrio foi respeitado? Foi. Só que, olha o que Paulo avançou e o que o Emmanuel não avançou. Emmanuel não, o Públio Lentulus, né? Ele passaram por outras e outras etapas dificílimas. Mas, assim é a gente também tem chances e mais chances e mais chances. Isso que nós estamos aqui vivendo hoje é mais uma chance. É uma fase que nós estamos direto com o Cristo, não na figura física, mas das suas palavras, dos seus ensinamentos, para que nós acompanhemos ou não, para que a gente mude ou não mude. Então, o que aconteceu com Paulo, o que aconteceu com o Públio Lentulus, acontece conosco hoje. Que caminho nós vamos seguir? O mais longo ou o mais curto? Cabe a nós. Quem deu a resposta foi Paulo. Quem deu a resposta foi o Salvador. Quem dá a resposta dos nossos lados somos nós. Está aí. Vamos seguir ou não? Depende só de nós. Porém, o nosso futuro depende da escolha de hoje. Escolhe mal, tem que reclamar. Vai passar por todas as provas necessárias para você se retificar, para você se arrepender. Mas tudo é caminho. Deixa eu acelerar um pouquinho, que já passou do meu na hora. Onde eu estou? Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e volume das próprias faltas
e que se converta a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegar, habitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Ou seja, tudo isso para a construção interior nossa. Ou melhor, como eu falei, nós somos uma grande potência que está sendo lapidada. Agora, se essa lapidação vai ser feita martelada ou uma lixinha mais suave, a escolha é nossa. Né? De qualquer forma, nós vamos brilhar lá no futuro. Aí chegaram a habitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Ok, terminando. Então, se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar em efeito para demandar a seguinte. Ok? Estamos em fase de preparação. Então, as escolhas são sempre nossas. A gente tem que pegar esse texto, achar o endereço do irmão e mandar para ele. Ó, lê esse negócio aqui. Vai lá e segue. Quero ver. Vai tirar de letra. No livro que ele está, vai tirar de letra. A gente aqui. A gente vai demorar um pouquinho. Mas demora não que seja difícil, não. A dificuldade é a mesma para todo mundo. O problema maior é lidar com o nosso eu. Né? Esse é o nosso maior problema. O resto é fácil. Capítulo 14. O título é Páginas. Está em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Vamos lá? Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A sabedoria que vem do alto, ou seja, aonde que está mais concentrada essa sabedoria que vem do alto? Chama-se Está concentrada ali. Então o Evangelho fala assim, a sabedoria que vem do alto primeiramente pura, ou seja, não tem nada que a macule. Depois é pacífica, nunca vai violentar o direito de ninguém, nunca, jamais. É moderada, tratável, abundantemente misericordiosa. O que quer dizer isso? Você vai errar, vai ter oportunidade de retificar. Errou de novo, vai ter outra oportunidade de retificar. Errou de novo, mais outra oportunidade de retificar. Quantas vezes? Indefinidas vezes. Quando ele dizer 70 vezes 7, né? Vou usar um número bíblico. 70 vezes 7. Quanto que é 70 vezes 7? 7 vezes 7 é 490, né? E se a gente errar 490 vezes? Não é 491 nós estamos lascados? Tem um que o problema comporta esse ali que o outro começando a poder de Mas você sabe que o Chico deu essa resposta? Sabia dessa? Não? Vou contar a história. Chegou, é verídico, vou contar, não é história não, é verídico. Tinha uma mulher que frequentava o centro lá do Chico, e o marido dela era bem ruizinho para ela, sabe? E ela ia sempre reclamar do marido. E o Chico falava assim: minha irmã, tem que perdoar, lembra que Cristo recomendou? Perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí, essa mulher, o que ela fez? Cada vez que o marido
aprontava com ela, ela anotava. 70 vezes 7 é 490. O dia que completou 490 vezes que o marido dela aprontou com ela, 490, ela chegou para o Chico de novo. Hoje eu pego ele, né? Chico, você falou que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Eu fiz isso. O meu marido está aqui anotado. Ele, 490 vezes, ele não apontou. Aí o Chico falou assim: não, você não entendeu. É 70 vezes 7 o mesmo pecado. Não são pecados distintos. Aí ela vai, acho que agora aí ela entendeu. Ou seja, indefinidamente. Né? Você, poxa, se bem que o cara pisando na prova 490 vezes, essa mulher é santa. Né? Fala a verdade. A gente não chega a 30. Ela podia perdoar a distância. Perdoa a pedra, né? Hoje não tem mais prática, né? São outros tempos. Fico perdido lá falando. Mas a sabedoria que nota, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratar de misericórdia e de bom senso, sem parcialidade e sem hipocrisia. Isso, logicamente, a sabedoria que nada mais é do que são as leis naturais do céu. Tá? Vamos ao que Emmanuel nos elucida. Toda página escrita tem alma e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. Toda página escrita tem alma, ou seja, tem algo maior ali por trás, que é necessário que a gente compreenda. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence. Por exemplo, você leu lá um Moisés, olho por olho, dente por dente. Não soa para nós, não soa um pouco agressivo? Um pouquinho bastante, né? Tipo assim, se o teu vizinho vem e te rouba um animal, você pode ir lá e roubar o animal dele. Vou dar um exemplo bem simplesinho, porque o negócio é mais fake isso, né? Então é a lei do olho por olho, dente por dente. Para a gente, não encaixa. Para nós que ainda não estamos na culminância, né? Mas já aprendemos alguma coisa, essa lei não dá certo. Mas para muitas pessoas ainda impera essa lei, né? Se pesar no meu calo, eu viro bicho. Nada mais é do que a lei do olho por olho, dente por dente. Vai revidar, né? Se faz uma coisa comigo, vai levar. É o olho por olho, dente por dente. E a lei do perdão que o Cristo veio trazer? Na verdade, o que é mais difícil? O que é mais difícil para a gente evoluir? A gente realmente colocar em prática esses ensinamentos, né? Ou fazer a nossa mudança interior, mudar verdadeiramente como deve-se. Porque, olha, se a gente mantém os nossos erros latentes, e a gente sabe assim, se te fizer o mal, você tem que perdoar. A gente vive em constante conflito, porque a vontade é de você revidar, mas você para e pensa assim: puxa vida, se eu revidar vai ter consequência. Então eu não revido pela consequência, não porque eu não quero, porque eu quero. Já notaram esse tipo de conflito? A gente não revida por causa das leis que nos seguram, não pela nossa vontade própria.
E isso acende um sinal de alerta. Porque o nosso comportamento ainda é tóxico. Se a gente age assim, é sinal que nós ainda temos grandes resquícios primitivistas enraigados no nosso ser. A gente só não põe em prática por causa das leis. Se não tivesse lei, então faz de conta que hoje nós vamos ser expurgados para um planeta primitivo. Amanhã a gente renasce num planeta primitivo, junto com um monte de primitivos. Só que você está vendo um planeta mais evoluído, você tem uma condição, né, intelectual um pouco maior. Mas você tem enraizado em si todo esse primitivismo. Lá, o que você vai exercer? Vai aliar a tua inteligência com a tua força e vai escravizar aqueles indivíduos. Vai utilizá-los a seu bel prazer. Porque lá não existe lei. Foi o que aconteceu com a Terra, nos primórdios. Aqui existiam os nativos, simples, ignorantes, que estavam ainda formando esse corpo físico, desenvolvendo para nós. Aí nós viemos expurgados de outros órgãos. Puxa, é duro falar isso nessa repentente, né? Mas se vocês têm o pensamento de que estão fazendo a sua evolução apenas aqui reencarnando-se na Terra, eu acho que vocês estão enganados, com raríssimas exceções. Então nós somos bem repetentes. Por que eu falo isso? Porque o próprio Chico falou isso. Já repeti também muitas vezes aqui, né? Somos bandidos da mais alta velocidade. É a frase do Chico. E ele se põe no meio. Então, quer dizer, o que muda então em nós? Se a gente é colocado no planeta primitivo, junto dos primitivos, e a gente dá vazão a todos os nossos instintos primitivos, é sinal que só o nosso intelecto que subiu. A gente estava aqui cerceado pelas leis. Por isso a importância do período que nós estamos vivendo de liberdade. Hoje a gente se mostra do jeito que é, a gente faz o que quer, a gente pensa o que quer, a gente age da forma que quer. E essa bagunça que está por aí, nem lei tem mais, né? Agora bandido tem mais privilégio do que gente de bem. Agora ficou legal mesmo, agora ficou no ponto, para que cada um se mostre como realmente é. Ao final dos tempos, e isso é necessário. E assim, as leis, até as leis dos homens, né? As leis de Deus também, elas não ditam que você não pode fazer isso. Não está escrito na Constituição, não pode matar. Está escrito, no caso de um princípio assim sensado, a consequência é assim sensada. Exatamente. Então, assim, o livre-arbítrio é o tempo todo respeitado. Né? E a mesma coisa do Evangelho, não tem nenhum lugar que fala, não faz isso, senão você vai ser punido dessa forma. Só das leis mosaicas, que foram suprimidas, né? Se você precisa, você deveria seguir isso, não seguir as consequências. Exatamente. Tanto é que o Espiritismo, ele nunca fala para você, não faça isso. Não aconselha, não faça. Conheça as consequências, né? Se você fizer isso, vai acontecer isso. Mas... E aí as pessoas aqui, nós, né, encarnados, a gente consegue enxergar a consequência não encarnada. Então a gente respeita a lei. Quando a gente olha o Evangelho, parece um negócio, né, tipo, longe, distante, parece. É mais difícil de respeitar. É mais Não difícil. tem alguém que vai bater na tua porta no dia seguinte e
uma cadeira, porque você fez. Você se mostra como você é. Né? Porque enquanto as leis nos cerceiam os movimentos, a gente fica aprisionado aos nossos equívocos aqui dentro. Então a gente é aquele indivíduo ruim que aparece angelical. Agora, quando você tem espaço para você, espaço e liberdade para você se mostrar como você é a humanidade atual. No espaço a gente tem total liberdade de pensamento. Quantas vezes já me escutei e eu mesmo já pensei isso? Gente, com vontade de perder meu réu primário. Quando você está com raiva de alguma coisa, as pessoas costumam dizer isso. Não perde o réu primário porque sabe que tem consequência agora. Mas e o pensamento que passou aqui? É muito distante. O importante, o interessante mesmo é a gente fazer a nossa lição de casa. Fazer a nossa lição de casa. Você ser bom, você ser honesto, você ser sincero, trabalhador. E aos olhos do mundo, muitas vezes você vai passar por bobo. Você tem que ser bobo. Você deixa todo mundo passar para trás. Você tem sangue barato. Não importa a consciência. Não importa você estar bem. E a consciência é um negócio, vou falar uma coisa para você. Ela não desliga. Então, você fez as coisas erradas, sinto muito, mas ela vai te atormentar até você corrigir. E isso vai atravancar a coisa mais importante que a gente busca, que é a felicidade. Todo mundo busca ser feliz. E a consciência não vai deixar você ser feliz enquanto não corrigir meus passos. Primeiramente, o leitor amigo da verdade do bem, analisar-lhe-á as linhas para ajuizar a natureza do seu conteúdo, compreendendo que, se as suas expressões forem nascidas de fontes superiores, aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão moral, amorosa e dos bons frutos, enfim. Então, quando tivermos de frente com aquilo que nos é apresentado, que nos dá esses sinais de paz, moderação, afabilidade, compreensão, bons frutos e mais outras coisas, é sinal que isso venha nos fortalecer, nos alicerçar. Mas quando as páginas forem, mesmo que às vezes brilhantemente redigidas, porém com um fundo moral falso, a gente precisa, sabe? A gente precisa. Como? Só fazer a perguntinha. Faz bem para o próximo? Vai prejudicar alguém? Vai contribuir para a melhoria individual ou coletiva ou particular? Vai ser benéfico? Vai ser salutar? Se não tiver essas características, tem tanta coisa ruim por aí afora, escrita por pessoas. Pessoas são falíveis. Eu, por exemplo, se eu escrever um livro hoje, vamos dizer que grande parte do que eu escrever não é aproveitável, porque é apenas a minha visão pessoal, particular, e está ali dotado das minhas características imperfeitas ainda. Então não é porque eu estou escrevendo porque é verdade. A gente tem que passar pelo crivo da razão, da lógica, todas as características que a gente acabou de ver. Mas se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, se for parcial, larga a mão. Se for para benefício de um e detrimento de outro, larga a mão. Semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais novas da vida. Se for parcial, se for prejudicar alguém, vejam bem, comecei na Bíblia, estava escrito lá:
E passarás a fio de espada todos os inimigos, e não restarás pedra sobre pedra, nem os velhos, nem as crianças, nem os animais. Deve ser tudo. Está no começo da Bíblia lá. Já viram isso? Dá para seguir? Não dá, né? Não dá. Aí você quer entender aquilo lá, vai pesquisar da onde que tirou, qual que é o contexto. Aí você vai entender o que está escrito lá. Mas você pegar aqui e olhar, não, está escrito na Bíblia, a palavra de Deus, você tem que fazer isso aqui. Pelo amor de Deus. Se alguém falar para você, então, vai passar um cometa o ano que vem aqui e a gente vai pegar carona nesse cometa para ir para o reino celestial. Então, quando estiver passando, todo mundo vai suicidar para a gente pegar carona nesse cometa. Beleza, vocês vão fazer isso? Mas tem gente que fez, né? Pois é. Aonde que está o crivo da razão e da lógica? Você transfere a responsabilidade dos seus atos para outra pessoa. Não, outra pessoa, ela é super inteligente, super boa, ela não erra, tem que segui-la. Tem gente que segue padre, tem gente que segue pastor, tem gente que segue pai de santo, tem gente que segue orientadores espirituais, guias. Não importa quem esteja falando, importa o que está falando. Falar até papagaio fala, né? Então tudo tem que passar pelo crivo da lógica, da razão. É bom? Não tem. É ruim? Descarta. Simples assim. Ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados, tem muita gente que vai atrás de orientação de espíritos, né? Tal médico dá consulta em tal lugar. Vai atrás. Muitos orientam, de verdade. Mas muitos não. Você não sabe. Aí como saber? Teve um amigo meu, muito tempo atrás, estava com uns probleminhas, e foi num desses lugares, faz trabalhos, e o cara falou assim, você está com imposto, acho que imposto, alguma coisa assim. Está com imposto, precisa fazer um trabalho, fizeram um trabalho para você, tem que fazer um trabalho para desmanchar. Esse papo é velho. Tudo bem. Aí, e vou precisar de algumas coisinhas, né, para fazer esse trabalho. Você vai comprar para mim 2 kg de alcatra. Eu só sei que deu 7 kg de carne. Ele falou que tipo de carne é. É alcatra, filé, carne talga. Aí pensou assim, mas você vai fazer um trabalho e fazer um churrasco. O que vocês acham? Não, é hilário, mas é verdadeiro. E tem gente que cai nessas coisas. Não, tem gente que cai em cada coisa, se eu for contar para você, a gente foge do foco. Então, a gente tem que ter um mínimo de discernimento. Mínimo de dedinho. Quando você quer se manter na ignorância e quer terceirizar a inteligência para outras pessoas, você está sujeito a isso. Você não tem parâmetro para falar assim, não, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Você vai para onde o barco leva. Aí, onde que eu parei? Ainda que seja a imitação dos espíritos desencarnados, supostamente superiores,
A folha que não faça benefício e harmonia e construção fraternal é apenas reflexo de condições inferiores. Ou seja, cada um pode falar o que bem quiser, cada um pode escrever o que bem quiser, mas compete cada um de nós discernir. E para discernir, você tem que ter entendimento. Para ter entendimento, você tem que estudar, se aperfeiçoar, tem que melhorar. Não existe almoço grátis, né? Então, ninguém vai fazer por você, de graça, aquilo que lhe compete. Ajudou no último? Já. Examina, pois, as páginas de teu contato com o pensamento alheio, diariamente, e faze companhia àquelas que te desejam elevação. Não precisas das que se te figurem mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor. Então, essa passagem nada mais é um grande aviso que nós vamos, que a gente vai ter em contato com tudo quanto é tipo de informação nesse mundo. Eu pensei nesse capítulo, eu pensei muito no que a gente está vivendo hoje, essa polarização de informações, sabe? Um mundo muito dividido, as pessoas que acham, né, que o meu lado tem total razão, o meu lado tem total razão, né, as pessoas ficam presas a essas páginas gigantes. Mas é tão simples de você se posicionar nisso. Eu não sei se é pretensão minha julgar isso, mas é tão simples. Como que eu faço? Eu uso justamente o que foi aconselhado aqui. É bom? Faz mal para alguém? É bom para a sociedade? Não vai infringir os direitos de ninguém? Vai só contribuir para o avanço da minoria? É simples. Use esses parâmetros. Hoje acontecem coisas tão absurdas. Está acontecendo coisas tão absurdas. Graças à ignorância do povo. Vou citar algumas. Não vou omitir de citar, não. Primeiro, aborto. Olha o que estão falando, o que estão fazendo. Por pura ignorância. Porque é muito simples você raciocinar. As pessoas falam assim, meu corpo é minha vida, eu faço dele o que bem entender. Do seu, até mais ou menos, eu compreendo. Mais ou menos, não aceito isso também. Mais ou menos. Mas aquele corpo que está dentro do seu não é seu. Primeira coisa, é outra vida. Segundo, total falta de empatia. Empatia. Vou falar para você, eu acho que eu sou meio sensível demais a certas coisas. Vocês gostam muito de comer ovo, né? Todo mundo gosta de ovo, usa o ovo na cozinha, né? Quem que gosta de ovo caipira? Gosta de ovo caipira? Eu não consigo comer. Olha só. Você sabe o que é a diferença do ovo caipira e do ovo de granja? Sabe qual é a diferença, né? Eu não consigo. Se eu pôr na boca, aquilo ali não vai. Todo mundo gosta de ouvir. Pois é. Mas você come carne, tudo bem, eu sou primitivo como todo mundo. Mas só que
tem certas coisas, a gente vai mudando gradativamente. Se eu parar realmente para pensar, eu vou viver de brisa e de sol, porque nem verdura eu vou comer. Então, nem tanto, né? Nem tanto. Então, não é que do aborto, né? Hoje fala-se tanto, estão tentando legalizar uma coisa dessa. O que mais? Hoje estão prendendo pessoas por opiniões, por palavras, por conversas, às vezes no grupo de WhatsApp, e soltando bandidos, devolvendo helicópteros, devolvendo dinheiro roubado, devolvendo para os bandidos. Não tem lógica. Tá? E falam bonito, não, está na lei que isso. Poxa, não tem lógica, pode estar escrito aonde for, pode estar na Bíblia esse negócio. Está errado. A gente vai aceitar o que é errado? São as leis que nos regem. Está errado. Aí as pessoas vão argumentar, certo que é de certo, Deus que é de Deus. O que tem a ver? Então a gente tem que ponderar. A gente está numa fase de definição. Que lado que você está? Eu sou neutro. Tanto faz, não vou me posicionar não. Você já escolheu. Você está dizendo não à vida. Tanto faz. Então, se um dia, pela sua escolha, você cair nessa situação, você não pode reclamar, porque você não fez nada para modificar. As coisas são complexas, mas a vida de cada um é um universo particular. Todas as suas ações são só suas, não são coletivas. Você não está no bolo, não, porque o mundo era assim, fui no embalo. Não, a escolha é sua. Você é um indivíduo, você é um ser à parte. Você é um universo em desenvolvimento. Não pode se omitir. Então, diante das escolhas, tem que se posicionar. Tem que escolher, tem que fazer o melhor. E mais difícil ainda, tem que agir conforme o Evangelho. É fácil? Não é fácil. Quando se apresenta a bofetada na face, você oferecer a outra. Alguém vem te esmaga e você não pode evitar. Não deve evitar. É difícil. Porque nós ainda somos criaturas em burlamento, em desenvolvimento. Mas, reportando novamente ao texto que aqui Emmanuel nos informa, informações, escolhas, atitudes, contextos vão ser colocados à nossa frente a todo instante para que nós escolhamos. Das escolhas nós vamos moldando o nosso caráter. Então, é a vida que nos dá as condições do burilamento para de tornar as pessoas mais iluminadinhas, mais bonitinhas, ou mais apagadinhas, mais feinhas, mais grosseiras. Para não falar palavras, né, mais baixas. Ok? A vida é feita de escolhas. A gente optou pelo Evangelho. Então, sigamos o Evangelho nesse mundo conturbado que está aí afora, justamente para nos testar, para nos atrair, para nos tentar, para nos provar. É para isso que nós estamos aqui. Se realmente queremos esse caminho, não vamos encontrá-lo eivado de flores e perfumes,
mas sim de espinhos, pedras e obstáculos. Nele nós vamos realmente demonstrar se estamos focados ou se somos apenas viajantes que estão numa manada seguindo para onde ela for. Se tal procedimento nós adotarmos, vai ser respeitado também. Qualquer escolha que a gente fizer vai ser respeitada, mas o nosso futuro depende só, única e exclusivamente das nossas escolhas. Perfeito? Dá para continuar muito mais esse contexto aqui, esse conteúdo? Dá. Mas nossos olhos já estão se esvaindo. E tudo que eu tenho para dizer agora é bom final de semana para vocês. Nós não estamos no final de semana. Boa semana para vocês. E semana que vem nós estamos aí novamente com paz, muita saúde e muita vontade.